Você já percebeu o quanto o tema acidente do trabalho é recorrente nas legislações de segurança do trabalho? Pois bem, na videoaula de hoje irei abordar os principais tópicos, aqueles temas mais cobrados nas provas e concursos da NBR 14280, que trata do cadastro de acidentes do trabalho, assunto indispensável do conhecimento do profissional de segurança do trabalho que almeja sucesso profissional. Eu sou Antônio Carlos Zeferino, técnico de segurança do trabalho pelo Instituto Federal, autor e editor do site Segurança do Trabalho ACZ. Vamos à videoaula. Do objetivo: fixar critérios para o registro, comunicação, estatística e análise de acidentes do trabalho, suas causas e consequências, aplicando-se a quaisquer atividades laborais. Portanto, a NBR 14280, além do registro, vai fazer a comunicação e elaborar as estatísticas e análises. Das definições, tema bastante cobrado nessa NBR, você dominar estas definições. O que vem a ser acidente de trabalho segundo a NBR 14280 é a ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho que provoca lesão pessoal ou de que decorre risco próximo ou remoto dessa lesão. Esse é o conceito de acidente do trabalho. Uma ocorrência tanto imprevista como indesejável. O acidente inclui tanto ocorrências em relação ao momento determinado, quanto as ocorrências em exposições contínuas ou intermitentes, que só podem ser identificadas em termos de período de tempo provável. O acidente sem lesão é aquele acidente que não causa lesão pessoal. O acidente de trajeto é o acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o local de trabalho ou desta para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive o veículo de propriedade do empregado. Então, o acidente de trajeto ele é configurado tanto de casa para o trabalho como do trabalho para casa, inclusive podendo ser o próprio transporte do empregado. Acidente impessoal é aquele acidente cuja caracterização independe de existir acidentado, não podendo ser considerado como causador direto da lesão. Portanto, ele independe de existir acidentado, por isso que ele é impessoal e não pode ser considerado como causador direto. Agente do acidente: agente, coisa, substância ou ambiente que, sendo inerte à condição ambiente de insegurança, tenha provocado o acidente. Então pode ser uma coisa, um agente, uma substância ou ambiente. Fonte da lesão: coisa, substância, energia ou movimento do corpo que diretamente provocou a lesão. Causas do acidente: fator impessoal de insegurança, bastante cobrado. Fator pessoal de insegurança. Preste bem atenção. O fator pessoal, causa relativa ao comportamento humano que pode levar à ocorrência do acidente ou à prática do ato inseguro. Então ele está relacionado, esse fator pessoal, ele está relacionado ao comportamento humano. No exemplo aqui da figura, esse operário, ele apertando aqui, acionando aqui esses dispositivos por esses botões, ele pode apertar um botão e de repente levantar uma alça, um guindaste que acabe ocasionando um acidente. Portanto, é um fator pessoal de insegurança. No momento que no exemplo aqui, esse funcionário ele aperta um botão sem saber qual função ele vai fazer, e aquele botão ele libera um objeto que está içado no guindaste, então ocasiona um acidente. Fator pessoal de insegurança. Ato inseguro: ação ou omissão que, contrariando preceitos de segurança, pode causar ou favorecer a ocorrência de um acidente. Então o ato seguro ele pode ser tanto pela ação quanto pela omissão, e ele contraria preceito de segurança. Então, no exemplo,
pode ser um exemplo, o funcionário vai movimentar um material áspero sem colocar as luvas. Então ele está ocasionando um ato inseguro. Condição ambiente de insegurança. Condições do ambiente que causa o acidente ou contribui para a sua ocorrência. Então pode ser um piso escorregadio, por exemplo. E aqui um ato mais uma condição insegura seria um fio sem proteção. Aí ou seja, o ambiente está inseguro, o funcionário vai lá e pega nesse fio. Quer dizer, ele através de um ato inseguro, acumulou-se com a condição insegura do fio estar desencapado. Por exemplo, doença do trabalho. É aquela doença decorrente do exercício continuado ou intermitente de atividade laborativa capaz de provocar lesão por ação imediata. Doença profissional é aquela doença do trabalho causada pelo exercício de atividade específica, constante em relação oficial. Então a diferença é porque a doença do trabalho ela é decorrente do exercício. E a doença profissional ela é causada pelo exercício. Tem essa diferença. Vai ajudar muito você nas provas e concursos, como também na prática do exercício profissional, do profissional de ST. O que vem a ser lesão com afastamento. É aquela lesão com perda de tempo ou incapacitante. Lesão pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato ao do acidente ou de que resulta em incapacidade permanente. Então, lesão com afastamento impede voltar no dia imediato. Lesão sem afastamento é aquela lesão não incapacitante ou lesão sem perda de tempo. Lesão pessoal que não impede o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato ao do acidente, desde que não haja incapacidade permanente. Então, na lesão sem afastamento, ela não impede de o trabalhador voltar no dia seguinte. Dias perdidos são aqueles dias corridos de afastamento do trabalho em virtude de lesão pessoal, exceto o dia do acidente e o dia de volta. Então, aqueles dias de afastamento não conta o dia do acidente e o dia que o funcionário retorna. Dias debitados são aqueles dias que se debitam por incapacidade permanente por morte para o cálculo de tempo computado. Tempo computado é o tempo contado em dias perdidos pelos acidentados com incapacidade temporária total, mais os dias debitados pelos acidentados vítimas de acidente de morte ou incapacidade permanente total ou parcial. Então o tempo computado vai ser a soma dos dias perdidos mais os dias debitados. Trouxe aqui um quadro resumo dos dias que se debitam das principais situações que são recorrentes em provas e concursos. Por exemplo, no caso de morte, se debitam 6.000 dias. Incapacidade permanente, 6.000 dias. Perda da visão de ambos os olhos, se debitam 6.000 dias. Perceba que quanto mais grave, mais dias se debitam. Perda da visão de um olho, se debitam 1.000 dias. Enquanto de ambos os olhos debitam 6.000 dias, a perda da visão de um olho se debitam 1.800 dias. Perda do braço acima do cotovelo, se debitam 4.500 dias. Perda do braço abaixo do cotovelo, se debitam 3.500 dias. Perda da mão até o punho, se debitam 3.000 dias. Perda da perna acima do joelho, na coxa aqui por exemplo, se debitam 4.500 dias. Perda da perna abaixo do joelho, se debitam 3.000 dias. Perda da audição, se debitam 3.000 dias. Trouxe esse quadro aqui para facilitar o seu aprendizado, pois o quadro ele é enorme e vai conseguir as aprovações quem tiver um conteúdo objetivo. Naquilo que realmente é cobrado é o que vai fazer a diferença, porque fica difícil fixar um quadro todinho, sendo que você deve estudar pelo que realmente é cobrado, pelos aqueles itens que tem grande possibilidade de cair numa prova ou num concurso. Horas homem de exposição ao risco. Horas homem, somatório das horas durante as quais os empregados ficam expostos à disposição do empregador em determinado período. Então,
são as horas homem trabalhadas, ou seja, horas homem que os trabalhadores ficam expostos aos riscos. Coloquei aqui um exemplo. No mês de agosto de 2017, na empresa Alfa, durante 25 dias, 10 funcionários trabalharam por 8 horas por dia. Então, quais são as horas de exposição ao risco? Ou seja, horas homem trabalhadas. É só você fazer o produto dos 25 dias trabalhados vezes os 10 funcionários da empresa vezes as 8 horas por dia trabalhada. 25 vezes 10 vezes 8, que vai dar 2.000. 2.000 é as horas homens de exposição ao risco, HHT. Taxa de frequência de acidentes é o número de acidentes por milhão de horas homens de exposição ao risco em determinado período. No exemplo aqui acima, no mês de agosto de 2017, na empresa Alfa, ocorreram 5 acidentes. TF, que é a taxa de frequência, vai ser igual a N, que é o número de acidentes, vezes 1 milhão, que é uma constante, faz parte da fórmula sempre, dividido por H, horas homem trabalhada. Então TF vai ser igual a 5, que é o número de acidentes, vezes 1 milhão dividido por 2.000, que é as horas homem de exposição ao risco. TF vai ser igual a 5 milhões dividido por 2.000, TF vai ser igual a 2.500. Então é a taxa de frequência de acidente nesse período aqui. Portanto, a resposta desse exemplo prático que eu trouxe. Taxa de gravidade é o tempo computado por milhão de horas de exposição ao risco em determinado período. No mesmo exemplo que eu trouxe nas questões anteriores, no mês de agosto, na empresa Alfa, o funcionário João sofreu um acidente que o deixou afastado por 3 dias. Então a fórmula para a taxa de gravidade, TG, é tempo computado, que é o tempo, que é a somatória dos dias perdidos mais os dias debitados. Então, o tempo computado, o tempo de perda foi 3 dias. Então, vai ser T vezes 1 milhão, que é a constante na fórmula, pelas horas de exposição ao risco. TG vai ser igual 3 vezes 1 milhão dividido por 2.000, o exemplo da questão anterior que já tinha calculado. Então TG vai ser igual a 3 milhões dividido por 2.000, TG vai ser igual a 1.500. Portanto, a taxa de gravidade nessa empresa aqui nesse mês foi de 1.500. Custo segurado são o total de despesas cobertas pelo seguro do acidente de trabalho. Custo não segurado, total das despesas não cobertas pelo seguro de acidente do trabalho e, em geral, não facilmente computáveis, tais como resultantes de interrupção do trabalho, do afastamento do empregado, de sua ocupação habitual, de danos causados a equipamentos e materiais, da perturbação do trabalho normal e de atividades assistenciais não seguradas. Acidente de trajeto deve ser tratado à parte, não sendo incluído no cálculo usual das taxas de frequência e gravidade. Portanto, grave muito bem isso. Uma questão de concurso, por exemplo, isso é uma pegadinha. A questão traz que houve 105 acidentes, sendo 2 deles de trajeto. Então, no cálculo da taxa de frequência ou da taxa de gravidade, esse acidente de trajeto, esses 2, eles não entram no cálculo. No caso, se usar só os 3 que não foram acidente de trajeto. É uma dica que vai fazer você, vai diferenciar quem é aprovado de quem é classificado. Inscreva-se no canal agora para ter mais dicas como essa. Gostou do vídeo? Dê o joinha. Nessa tela do vídeo e abaixo no link de descrição desse vídeo, irei deixar o link para você baixar e conhecer a apostila técnica em segurança do trabalho, fruto de mais de 5 anos de estudo em segurança do trabalho, com mais de 3.000 questões resolvidas. Separei o que realmente é cobrado para você evitar um estudo improdutivo e acelerar seus resultados e suas aprovações e ter o sucesso profissional em ST que você merece. Aproveite e baixe agora a apostila técnica em segurança do trabalho. Irei deixar o link aqui na tela para você baixar, como também abaixo da descrição do vídeo, no link da descrição do vídeo. Aproveite e baixe agora. Lembre-se bem, quem se prepara cria oportunidades.